Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Team Link Function Masterclass. Tudo bem com vocês? Deixa eu desabilitar o waiting room aqui. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui dedicando seu tempo com a nossa comunidade, com a nossa que é bem nossa mesmo, né? É um ícone e uma grande referência para todos nós. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Jeff. É muito bom estar aqui. É só mais uns minutinhos. O Felipe estava perguntando se estava mudo. É só para você, Felipe. Estou vendo um monte de gente conhecida aqui, além dos nossos advocates, community advocates, o pessoal da nossa comunidade que ajuda a gente, a Dani, o Lucas, Luiz, Thiago. Eu estou aqui com os nossos community managers do Brasil e de Latam. Então, o Jeff, que está aí falando com vocês. Tem também o Javier, que cuida de toda a Latam em espanhol. Está aqui aprendendo português com a gente. E tô vendo vários nomes conhecidos aqui. Denis, Fábio. Pô, muito bom ver vocês aqui, Gustavo. Já teve vários workshops meus. Teca, que bom te ver. Que legal. Rodrigo também. Pô, muita gente conhecida aqui. Sim. Fábio aí. Então, boa noite a todos. Mais um minutinho a gente começa. Deixa eu só ver se tem mais gente para entrar. E de qualquer forma, eu vou começar já com algumas instruções, né, para vocês. Acho que vocês provavelmente viram aí na própria inscrição, no Twitter também, para que hoje não é uma aula tão iniciante assim, tá? Então, não vai ser uma aula no Remix, você realmente tem que ter coisas instaladas no seu computador. E então é uma aula focada em desenvolvedores, então você já tem que ter o Git instalado, ter Node, NPM. E hoje ainda coloquei mais duas coisas interessantes para vocês, que a gente vai se comunicar via console, né, via Hard Hat, que é a plataforma que a gente vai usar aí, o ambiente de desenvolvimento. A gente vai se conectar com algum nó para enviar transações. Eu vou fazer na Mumbai, na testnet da Polygon. Então, vocês também precisam ter um RPC, ter a URL, ter o link de um RPC para vocês enviarem essas transações. Normalmente, eu acabo usando o do Alchemy ou do Infura, então fiquem à vontade para ver qual é melhor para vocês. Mas é importante ter isso configurado também, ou pelo menos assim, ter o link aí do seu lado. E a gente também vai exportar a nossa chave privada para usar de uma maneira criptografada no nosso projeto de Chainlink Functions. Acho que já está quase tudo pronto aqui. Bom, eu vou começar a partir da apresentação e daqui a pouco a gente vai, então, para essas partes mais práticas. Deixa eu mexer aqui. Primeiro, compartilhar minha tela com vocês. Acho que tem uma parte que eu posso fazer sem compartilhar a tela ainda. Espera aí, mas agora ele não deixa mais. Pronto, vamos por aqui mesmo. Então, tá aqui nossa apresentação. E o Zoom some com o chat. Deixa eu devolver o chat aqui do meu lado. Agora sim, muito bom.
Então, falando um pouquinho de mim, eu acho que tem bastante gente aqui que já me conhece, mas sempre é bom, né, se apresentar de novo. Ixi, a Lisboa também tá falando que não tá ouvindo. Tá bom aqui, a gente estava conversando entre a gente antes, viu? Né? E, bom, voltando aqui, meu nome é Solange Figueiros, as pessoas me conectam como... Eu tô falando conectar áudio e já tô eu falando de conectar. As pessoas me chamam de Sol, e eu sou Developer Advocate, então, na Chainlink Labs. Isso significa que eu ensino os desenvolvedores a utilizar os produtos da Chainlink. Eu, particularmente, adoro trabalhar com iniciante, adoro pedir para, até assim, ver as pessoas criarem seus primeiros smart contracts. Isso é uma coisa que me deixa, assim, muito feliz, o brilho nos olhos até de criar o seu primeiro smart contract. Mas também, assim, faço um conteúdo mais avançado, só que eu tento sempre buscar trazer a parte mais simples mesmo do conteúdo avançado, que é isso que, que eu vou fazer hoje. Então, outra pessoa que não está aqui online com a gente, mas que está durante a primeira hora, junto com a gente também, vai ser o Morgan, que é um dos engenheiros desenvolvedores do Functions, que ele está atualizando a lista de permissões. Então, todo mundo que preencheu o formulário para ter acesso, ele está dando acesso agora, e ele ainda vai ficar de plantão na próxima hora. Então, daqui a pouco eu mostro o formulário para vocês de novo, se alguém não preencheu, tá? Voltando ainda só que, para mim, aqui estão todos os meus contatos. No final eu entro no meu site, para vocês verem um pouquinho mais do que eu tenho por aí. E nós vamos direto para o PED, porque é aqui que vocês precisam da parte importante. Eu vou explicar functions, mas vamos primeiro para o PED. Que esse é o arquivo, para mim, o mais importante da aula, porque tudo vai acontecer aqui. Então, eu estou compartilhando aqui no chat do Zoom. Jeff, por favor, compartilha, ou Javier, compartilha no YouTube, quem estiver conectado no YouTube, na conta da Chainlink. E este é o nosso arquivo. Como sempre, eu costumo começar pedindo para vocês se apresentarem para mim. Então, coloca o seu nome, a sua cidade, país, que eu sei que tem um povo de Portugal aqui também. Estou muito feliz, meia-noite, para as pessoas lá de Portugal, eles estão aqui com a gente. Estou, sim, muito orgulho de vocês. E então, eu estou em casa, gente, olha só, estou em São Paulo. Tenho passado pouco tempo por aqui. Muito bom, olha aí, todo mundo se apresentando, chegando. Excelente. Isso. E a ideia, Schumacher, Lisa, vocês não vão escrever no chat do Zoom, tá? Não é aí que vai acontecer. Vocês têm que entrar no link que eu mandei aí em cima, que é o arquivo que eu estou compartilhando agora, e escrever o nome de vocês neste arquivo, tá? No chat, provavelmente em 2 minutos eu não estou mais olhando o chat. Então, isso, a ideia é ter todos vocês aqui do outro lado. Muito bom. Deixa mais uns minutinhos. Olha só, temos gente da Bolívia. Muito bom. Bem-vindo, Abraão. E vai ter essa aula em espanhol também. Uma coisa bem interessante da aula de hoje é que hoje eu busquei, inclusive, trazer um conhecimento relacionado ao Brasil. Então, a gente vai fazer algo relacionado a informações brasileiras. E eu vou fazer a mesma coisa depois para o de espanhol, que vai ser em 2 semanas. Muito bom. Tá quase aqui. Eu estou aproveitando que eu estou atualizando algo aqui na outra janela. Também já terminei. Então, tá bom. Já tem bastante gente aqui. Eu vou colocar uma divisória aqui embaixo, tá? Então, a ideia é se você ainda colocar o seu nome... Opa, não era isso. Isso é o que eu estava fazendo em outra janela. Se você ainda for colocar o seu nome, coloca na parte de cima, tá? E antes até de eu explicar tudo do Functions, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa habilitar o acesso de vocês, porque o Functions ainda está
em teste. Então, só quem está na lista consegue utilizar on-chain, né? Então, eu vou colocar este link aqui para vocês agora. De novo, não consegui copiar, que coisa, peraí. Ô, Sol, eu não Oi? sei se você comentou, porque teve gente aqui no chat colocando o nome e a cidade. É no PAD, no Rise Up. Isso, tudo bem, Dani, pode deixar que eu cuido disso, obrigada. Bom, nada. Então, bom, aqui está o acesso, né? Então, que a gente precisa. Se vocês não. Então, o que vocês têm que listar nesse formulário? Esse formulário, ele basicamente vai pedir para vocês o dado de vocês básico, tá? E vai pedir a carteira de vocês. Então, isso é o importante, a carteira de vocês, tá? Então, dessa carteira, a gente vai precisar da chave privada daqui a pouco. Então, usa o mesmo endereço de carteira, tá? E até eu coloquei aqui que em algum momento ele vai te pedir um código. Então, usa este código Master Class PT. E o Morgan está lá do outro lado do mundo, preparado para aprovar vocês. Então é isso, ele pede sua carteira. Eu vou só fazer o processo, a minha já tá, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, até se eu estiver aqui no MetaMask, eu passando o mouse na minha carteira, copio, colo. Tá? Special Code, então tem o Masterclass PT que eu mandei para vocês. Masterclass em português. Isso, e aí você vai colocar seu e-mail. E quase isso. Tá? Então é isso. Você vai aceitar os termos de uso e daqui a pouquinho, na próxima hora, vocês estarão habilitados. Muito bom. Aí. Ótimo. Então, excelente. Vocês já devem estar aí com a parte do acesso. Até agora, todo mundo que já pediu, já está com acesso garantido. Então, se tiver mais alguém, eu aviso aqui o nosso engenheiro, Morgan, e vou voltar então para cá para falar um pouquinho mais com vocês. Muito bom. Então, bom, falando da nossa comunidade até, todas as notícias, então os próximos eventos, a gente costuma anunciar no Twitter, né? Então, esse é o link do nosso Twitter. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês também. Então, já vocês pegam todos os links. E até a Dani, que falou agora há pouco, ela está organizando junto acho que é junto com o Luiz, que eu saiba, os dois estão juntos aí. Estão organizando aí, estão cuidando do Twitter Spaces, então trazendo convidados muito especiais, e vale a pena acompanhar, tem umas coisas bem legais acontecendo. Tá? Também eu passei aqui o Discord para vocês, a ideia do Discord, a gente acaba fazendo umas perguntas, umas discussões mais técnicas por lá. O Lucas e o Thiago, nossos developers experts que estão aqui, ajudam muito lá no Discord também. E tem também o Telegram da Chainlink, onde a gente tem conversas, então, mais informais, gerais. Tá? Tudo isso vocês vão encontrar aqui. Então, não se preocupem se vocês perderam os QR Codes quando eu estava no meio do caminho. Copiar esse é o da apresentação. Eu vou copiar a apresentação e colocar para vocês aqui, diretamente no pad. Então, lembrando que se vocês estiverem com o pad aberto, tudo que eu pedi para colocar de informação, tal, é sempre no pad, não no chat do Zoom. E tá aqui a apresentação para vocês. Tá? Então, continuando. E eu acho que ele voltou lá para o primeiro. Não, tá certo. Então, agora sim eu vou falar de functions para vocês. Muito bom.
Então, antes de chegar no que é o Chainlink Functions, vamos só fazer um contexto para vocês. O lançamento do Functions foi em fevereiro, até num dos maiores eventos que tem para desenvolvedores do ano, que é a IT Denver, então o Hackathon de Denver, que hoje em dia não é simplesmente um hackathon, são 10 dias de eventos super intensos. Esse ano em Denver, inclusive, eu coordenei 6 dias de um bootcamp para iniciantes, pessoas que começaram do zero e, inclusive, escolheram trilhas front-end, smart contract, não só desenvolvedores, comunidade, negócios, design, UX. Então, a gente teve trilhas diferentes. Se eu não me engano, 60% do pessoal era novo, primeira vez que eles estavam num evento como esse, formaram grupos, times para o Hackathon, ganharam prêmios. Então, assim, depois eu encontrei algumas pessoas pelo mundo em outros eventos, o pessoal veio falar comigo que o quanto foi importante até isso, o quanto mudou a vida deles. Então, se preparem aí para o próximo, vale a pena para vocês também. E aí sim, lançamos Chainlink Functions em Denver, e o conceito de Chainlink Functions é esse, que você pode executar qualquer código que você quiser executar em JavaScript, e ter um consenso descentralizado e verificável sobre o resultado. Então, até para vocês entenderem melhor o que é isso, quando a gente está falando de oráculos, e até eu não estou fazendo uma apresentação básica de oráculo hoje, a gente está falando que assim, os oráculos, eles conectam o blockchain com os dados que estão off-chain, ou seja, que não está em blockchain, que a gente fala que são os dados do mundo real. Existem várias formas de ter essa conexão, que seja tendo um conjunto de nós que pega informação em diferentes fontes e daí faz uma média disso, como são os casos do DataFit, que são os casos das cotações de dados. Pode ser, por exemplo, quando a gente fala em oráculo, pode ser também computação. E o que eu quero dizer com computação podem ser dados complexos, ou pode ser geração de números aleatórios, que se a gente tenta fazer diretamente em blockchain, ele pode ser manipulado. Pode ser automatização de smart contracts. Então, tudo isso são formas de você conectar os smart contracts com informações do mundo real, e sim utilizar os oracles. Mas um dos grandes desafios relacionados aos oracles é, se você já não tem essa informação fornecida por diversos nós da Chainlink, como é que você faz para acessar uma informação externa? E existe ainda o NAPI da Chainlink, mas o NAPI, foi a primeira solução implementada, mas é uma solução mais complexa do que hoje é o Chainlink Functions. Então, com o NAPI, você tem que rodar o seu próprio nó operador local, você tem que criar um job para o que você quer, então todo o processo é mais complexo. Quando você usa o Chainlink Functions, você consegue acessar a mesma informação externa, então a gente está falando de acessar APIs externas e trazer essa informação para o blockchain, então a informação que foi obtida lá fora, ela vai ser salva em um smart contract, e então a gente vai ter esse registro on-chain da informação, a partir desse momento ela não muda mais, e qualquer smart contract pode utilizar. E quando a gente está falando em Chainlink Functions, a ideia é que a gente está falando, então, exatamente dessa forma que você vai usar qualquer API. Então, o seu contrato inteligente, ele vai enviar uma instrução JavaScript para a rede descentralizada, que a gente costuma falar que isso é um DON, Decentralized Oracle Network, então eles têm vários nós nessa rede, e esse oráculo de cada um desses dons da rede, ele vai executar o mesmo código, mas é num ambiente de servidor separado. Depois eu vou corrigir aí uma coisinha. Então, a ideia é que a gente está falando que, assim, vários operadores estão executando o seu código num ambiente que está isolado. O resultado que eles vão receber, eles vão reportar para a rede em si, que é o agregador da rede, e se mais da metade dos resultados forem exatamente o mesmo, a gente tem o consenso daquela informação, essa informação vai ser retornada para o seu smart contract. Então, é isso que a gente vai fazer na prática hoje.
Eu vou para a documentação, aqui está o link também que vocês não precisam imediatamente, que eu estou indo para lá, já chegamos no código, e eu posso falar de alguns exemplos para vocês antes de ir para o código. Então, esses exemplos a gente tem código para todos eles, tá? Então, por exemplo, você pegar o status de um voo utilizando a API da Aviation Stack, ou pegar os dados de um asteroide na NASA, ou ainda pegar a temperatura usando o Open Weather, ou uma distância do Google Maps. Eu que viajo muito, eu preciso criar um contrato usando as distâncias assim. Eu ainda não fiz isso. Um grande desafio, vocês sabem que existem tokens, que o mesmo token ele existe em várias redes. Então, por exemplo, se você pensar numa stablecoin, no SDC, o SDT, você consegue usar ele em diversos blockchains. E como é que você faz para pegar o seu saldo? Você vai ter que entrar em cada um dos blockchains e ver quanto você tem em cada um. Imagina você criar, então, uma instrução, um código JavaScript para pegar o saldo em todas as blockchains e consolidar. É possível, esse é um exemplo que a gente tem. Ou pegar resultado de uma partida de futebol, usando o sportdata.io, fazer interação com o ChatGPT, ou fazer uma verificação de uma conta do Twitter usando o endereço do Ethereum. Então, é infinito o número de coisas que você pode fazer. Tudo isso que eu falei são exemplos que eles existem, eles estão aqui, acho que eu estou com ele aberto aqui, e vou passar, então, todo o link que eu estiver utilizando, eu compartilho com vocês, tá? Então, tá aqui o link, tudo isso que eu falei, ó, eu estou até no do saldo, eles estão aqui com os códigos. Vamos ver se no final dá tempo de eu pegar um desses e implementar também para vocês verem como é que eu saio disso aqui e chego realmente a uma coisa que eu consigo usar, tá? Hoje a gente vai começar, então, nossa aula a partir do kit do Hard Hat que a gente tem. Então, esse é o exemplo que a gente tem para usar. E antes disso, eu estou aqui na documentação, que a documentação é super importante para vocês. E na documentação você tem desde um passo a passo do que está acontecendo por aqui, até como você vai começar mesmo, e outros tutoriais. Esses tutoriais, eles estão todos no GitHub. Então, a gente vai ver tudo isso juntinho. Tá? E, então, vamos começar. Seguindo isso aqui, vocês vão ver que a gente tem que fazer a aplicação, que vocês já fizeram, né? O nosso próximo passo vai ser exatamente usar esse repositório do GitHub. Então, vou começar com vocês do zero a fazer isso. Primeira coisa que vocês têm que fazer, espera aí que eu quero pegar a minha colinha que eu tenho aqui do lado, que daí me ajuda também. Onde está meu arquivo? Estou com um teste, eu quero outro. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho algum outro a mais aqui. Ah, é que ele já está do lado de cá. Traz ele para cá. Então, tá bom. Como é que eu vou começar? Escolham, a gente vai abrir um terminal. Então, abrir o terminal. No caso, eu vou usar o CMD mesmo, eu estou no Windows, tá, gente? Então, para vocês verem o que está acontecendo, deixa eu abrir aqui e aí eu mando para a janela de vocês. Então, aqui está. Estou aqui num terminal. E aí, vai para algum diretório que você tenha seus códigos, as suas coisas. Eu tenho um diretório chamado CL, de Chainlink, e eu costumo fazer os meus projetos aqui dentro. Então, é aqui que eu vou trabalhar, tá? Aí, eu vou fazer o clone daquele repositório que eu mostrei para vocês. Então, esse é o repositório que a gente tem o comando, né, para fazer diretamente o clone. Então, esse é o nosso repositório base, e eu vou fazer o clone deste repositório aqui, tá? E tudo que eu coloco aqui para vocês, vocês conseguem copiar e colar no computador de vocês. Tomem cuidado para não recortar. A ideia é copiar e deixar o seu amiguinho fazer também. Tá? E deixa eu fazer o meu também, então, estou copiando. Vou lá no terminal. Colando. E é bem rapidinho. Depois disso, a gente tem que ir para o diretório que a gente acabou de criar. Então, com isso, vai para o seu diretório e instala as dependências, que é o npm install.
Isso. E não precisa a gente passar as coisas para o chat do Zoom, não, tá? O que eu quero é que as pessoas estejam no pad. As coisas têm que acontecer no pad. Então, aqui, ó, tô lá, vou fazer o npm install, agora sim, ele vai instalar todas as dependências. Tá? Daqui a pouquinho isso está pronto. E o que eu posso fazer também com vocês é abrir isso no Visual Code, se eu estou no mesmo diretório. Por exemplo, se vocês escreverem code, ponto, vocês abrem ele aí no Visual Code. Então, o meu já terminou aqui, ó. Já instalei as dependências, então simplesmente se eu digitar code ponto, então eu não coloquei para vocês antes também, né? Mas vocês precisam ter um editor, então eu estou usando o Visual Code. Então, talvez o pessoal de Mac esteja usando outro editor também, não tem problema. Então, estou aqui, ó. Estou aqui no Visual Code. Então, esse é o nosso projeto. Vamos deixar ele mais bonitinho para vocês. Então, tudo isso está pronto. Tem contratos, tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Uma das coisas bem interessantes do Functions, depois eu tenho que fazer uma atualização, é que a gente vai utilizar, então, o conceito das variáveis de ambiente, o ponto .env, né, que é muito comum a gente criar como desenvolvedor, mas a Chainlink criou uma versão do ponto .end, que é uma versão criptografada. Então, isso dá uma segurança maior para a gente, até porque se você tiver chaves de API para enviar na hora que você mandar um request para alguma API, essas chaves estão criptografadas, tá? Então, nossa primeira etapa é fazer isso, é criar essa parte, configurar essa parte de criptografia. Então, a gente vai usar este comando aqui para definir uma senha que vai criptografar suas variáveis de ambiente. Então, lá vou eu. Opa, não é aqui. É aqui. Então, onde eu estava antes. Então, npx env encrypted set pw, de setar a password. Então, agora você vai colocar a sua senha, ela não aparece, tá? Eu posso colocar e vocês não sabem qual é a minha senha. E muito bom. Então, essa senha que eu usei agora, ela vai criptografar as variáveis de ambiente que a gente tem que usar. Tá? E lembra que eu falei para vocês que eu tenho, então, alguns requisitos. Os nossos requisitos são esses, olha. Primeiro, o caminho de um RPC, que você pode usar ou Alchemy, ou Infura, ou outro, que você tiver. Tá? E a outra coisa, a gente precisa da private key da sua carteira. Tá? Por exemplo, eu estou usando Alchemy. E eu vou colocar aqui para vocês como é que eu pego esse RPC, tá? Então, aqui no Alchemy, por exemplo, eu já vim no dashboard direto. Se você não tiver no dashboard, você faz o login. Se você não tiver o login, aí sim você tem que criar sua conta. Eu criei esse projeto tem um tempo, tá? Ou você pode criar outro agora, não tem problema nenhum. Depois que quando você cria o projeto, você já tem que dizer qual é a rede que você está usando. No nosso caso é a Polygon Mumbai. E depois você pede para visualizar a sua chave. Eu não vou visualizar a chave agora, tá? Porque eu não vou mostrar minha chave para vocês. Mas então, clicando no View Key, você pode ver sua chave. Provavelmente, quem já é desenvolvedor já está acostumado a fazer isso. Muito bom. Esse é uma. A outra coisa que eu quero que vocês preparem aí do lado, cria um notepad e deixa aí do seu ladinho. Então, é o caminho do RPC, 2 é a sua chave privada. Então, como é que você vai pegar a sua chave privada? Talvez você já tenha ela separada, mas no caso aqui, eu estou usando o MetaMask, eu tenho essa conta, que é uma conta de teste, e aí super importante, gente, a gente sempre fala isso, não usem as contas de teste para colocar dinheiro de verdade, tá?
Então, as contas onde eu tenho meus tokens de teste não é a mesma conta onde eu tenho meu Ether de verdade, Bitcoin, etc. Porque se agora a gente não vai fazer isso, mas se acidentalmente você publica uma chave privada que não esteja criptografada, a nossa agora está criptografada, mas se você publica uma chave privada não criptografada, ou se você publica o conjunto de palavras que gera a sua carteira, existem robôs até no YouTube, não, no GitHub, que buscam esse tipo de coisa e na hora eles vão roubar tudo que tiver na sua carteira. Por isso que a gente sempre mantém separado o que é de mainnet e o que é de testnet, o que a gente usa para fazer teste, tá? Então, aqui só para vocês saberem como pega a sua chave privada. Então, aqui eu estou na minha conta. Você tem aqui em cima para selecionar a sua conta. Do lado da conta, eu tenho os 3 pontinhos. Pego os detalhes da conta. E tem esse Show Private Key. Eu coloco a minha senha e aí pego a minha Private Key. Então, eu não farei isso agora. Eu espero que vocês façam essa parte em 1 minuto sozinhos. Então, esses são os nossos pré-requisitos. Feito esses 2 pontinhos, a gente volta, então, para setar as variáveis. E aqui está. Então, eu vou rodar este comando no terminal. E setar essas 2 variáveis. Então, vamos lá. Então, a primeira variável que eu quero vai ser minha private key. Copiei a private key, colei, e eu tenho ela em algum lugar aqui do outro lado. Deixa eu pegar. Estão aqui nas minhas notas. Pronto. E eu posso colar para vocês, que ela não vai aparecer. Então, tá aí. Minha private key já está lá. Outra variável que eu vou setar, então, é o caminho do RPC da Polygon Mumbai. E também, importante, não pega só a chave, tá? Só que aparece no Alchemist, tem que pegar o caminho completo, tá? Então, aqui está. Essas 2 variáveis setadas, a gente pode começar a fazer nossas coisas. Se, por exemplo, você acessar uma API que precisa de uma chave de API, você também setaria aqui. Então, você definiria o nome da sua chave e colocaria a chave aqui para ela ficar criptografada também. No nosso caso, eu não vou fazer mais nada. Eu busquei APIs que eu não tenho que fazer mais nenhum cadastro para trabalhar com vocês hoje, para facilitar. Então, toda a parte de configuração está feita. Com isso feito, eu vou voltar para o Visual Code e mostrar para vocês o que aconteceu por aqui. Então, foi criado esse .env.encrypted, que tem exatamente a minha chave privada, as palavras, as keys que eu defini, as chaves que eu defini, mas está tudo criptografado. Então, está tudo tranquilo aqui, tá? E vocês não sabem minha senha, então também não vão descriptografar isso. Então, muito bem. Aqui eu vou explicar um pouquinho da estrutura que a gente tem aqui. A gente já tem pronto um contrato chamado Functions Consumer. E o que faz esse contrato? Ele basicamente importa as bibliotecas do Functions. Então, tem o Functions Client. E a gente, para você trabalhar então com enviar informações e chamar funções a partir da sua conta, a gente usa o Confirmed Owner, que é uma parte do owner do OpenZeppelin, por exemplo. 1 minuto. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Importante que a gente vai do Functions, tá? Desse Functions aqui, do Functions Client, eu farei um request para a rede descentralizada do Functions. Então, é importante eu ter no meu contrato essa parte aqui do Using Functions, tá? Antes de continuar, eu vou voltar um pouquinho ali para o Antônio Carlos. Antônio Carlos, se você não tem nada, você tem que vir no alchemy.com. O meu já está indo para o dashboard. Deixa eu ver se eu consigo sair para fazer com você. Eu queria ir daqui.
Porque normalmente você vai acabar começando daqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, estou no alchemy.com. Daqui, se você não tem uma conta, você vai ter que fazer o cadastro primeiro. Se você já tiver, você faz o login. Então, eu já tenho o meu login pronto. E aqui, crie um app, se você não tiver também, tá? E até esse Create App, você vai definir o nome dele. E o que eu quero é que ele seja, então, Polygon, o Polygon POS e Polygon Mumbai, tá? Dá um nome, Chain Network. Isso eu posso criar e apagar na mesma hora. Então, ó, eu criei esse agora, Functions Masterclass, View Key. Então, a chave que a gente precisa é essa do HTTPS, tá? Essa aqui que você vai copiar. No meu caso, eu não estou usando essa, porque eu fiz há 1 minuto atrás. Então, mais tarde eu apago ele. Tá? Daqui a pouquinho eu apago. Mas esse é o caminho, tá bom? Voltando, então, no nosso código. E assim dá tempo de vocês configurarem o que precisar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um controle das últimas chamadas. Então, eu tenho a última chamada, a última vez que eu fiz uma solicitação para a rede do Chainlink Functions. Qual foi então, é um ID, simplesmente uma chave disso. A última resposta e se teve um erro também. Então, o que aconteceu na última vez? Ou você tem uma resposta positiva e nada de erro, ou você tem um erro e não tem resposta. Um dos dois. E o próprio Functions Consumer, ele emite um evento falando exatamente o que está acontecendo aqui. Então, você pode ver e acompanhar pelos eventos também, tá? Quando a gente vai utilizar o Functions, a gente tem que dizer qual é o nosso Oracle. Então, o meu Oracle, ele será configurado para utilizar a Polygon Mumbai. Então, cada rede tem um Oracle. Depois disso, essa é a função mais importante, que é aqui que você chama o Oracle, você chama o Chainlink Functions para executar o seu código, tá? Então, você vai colocar qual é o seu código. Aqui, se você tiver alguma chave para chamar a sua API, você vai colocar aqui no Secrets. Se você tiver argumentos, no nosso caso, a gente vai ter argumento daqui a pouquinho. Você vai colocar quais são os argumentos aqui. Esse Subscription ID é que a gente tem que criar uma conta na rede do Functions. Então, a gente vai criar esse ID. E a gente define sempre um gas limit, que é o máximo que ele pode usar. Eu costumo deixar isso aqui no máximo, porque a ideia é que eu não tenha problema com o gas limit, não que ele vai usar tudo que eu defini aqui, tá? E, basicamente, eu estou fazendo o request do Functions com todas essas informações. Depois disso feito, a gente espera um callback functions. Então, a gente tem que ter uma função no nosso contrato chamada fulfill request, e a rede do Chainlink Functions vai devolver o resultado para a gente. O que ela devolve? Ela devolve qual é o ID que ela está respondendo agora, né? Que ela finalizou, qual foi a resposta, qual foi o erro. Lembrando, se eu tenho uma resposta com informação, meu erro está vazio. Se eu tenho erros, eu não tenho resposta, tá? Basicamente. E aí, bom, se no futuro você quiser utilizar em outra rede, quer dizer, o contrato já está publicado em uma rede, você vai ter que publicar de novo em outra. Mas se você precisar mudar o Oracle, ou se a Chainlink mudar o Oracle, você tem essa função para atualizar o Oracle. E aqui você pode simular um request. A gente vai fazer a simulação também na prática, tá? Aí eu tenho uma pergunta aqui do Pedro, sobre os nós, eles não vão desencriptar as informações sensíveis, né? Então, para falar a verdade, Pedro, essa criptografia que a gente está fazendo, o nó, na hora de ele passar a informação para a API, sim, ele vai descriptografar, tá? Mas está sendo trabalhado já, hoje em dia, o nó descriptografa tudo.
mas está sendo trabalhado já um outro modelo que nem mesmo o nó vai ter acesso a descriptografar a chave inteira, tá? E até uma outra coisa interessante para vocês é que, assim, existem APIs que ela tem limite de chamada, né? Limite de chamada por minuto, limite de chamada por hora. Então, quando você envia a requisição, a chamada, ela é feita por cada nó, então ela é feita várias vezes, tá? No caso da rede de teste, é um número menor de nós, são 4, 5 nós, mas você precisa saber que, assim, a API vai ser chamada 4, 5 vezes. Então, é interessante que a gente vai passando umas coisas técnicas pelo caminho, tá? Então, isso aqui é o Functions Consumer, que é o contrato em Solid. Basicamente, com esse contrato pronto, depois que você faz esse deploy, você pode usá-lo para um montão de coisas. No final, a gente vê o processo para você criar o seu. Mas agora a ideia é você chamar as APIs usando este contrato. Então, deixa eu só abrir isso aqui de novo, porque a gente tem um monte de coisa configurada aqui para você fazer isso. Então, um arquivo importante para vocês é o Functions Request Config, porque eu faço as configurações a partir daqui. E esse arquivo, ele me diz o que eu tenho que fazer. Deixa eu só chegar numa coisa aqui para vocês. Compile Simulate, aqui. É isso mesmo. Então, a gente está vendo, ó, falando dos arquivos, eu já vi com vocês, então, fecha esse. Eu já vi com vocês, então, o Functions Consumer, que está no diretório Contacts, e o Functions Request Config, que é, então, um arquivo JavaScript, um arquivo de configuração, que ele está aqui já pronto. E nesse arquivo, por exemplo, eu vejo que ele está olhando as variáveis por aqui, tá? Então vai ser dentro do caminho, o próprio sistema que vai descriptografar por aqui. Quando a gente retorna um arquivo, sempre vai ser retornado em bytes, mas você pode ser que esses seus bytes para você sejam um número, seja uma string, então a gente faz a conversão certinha do que eles são aqui. E aqui que a gente faz a configuração para fazer a solicitação para o Functions. Então, as coisas que eu estou colocando aqui, ó, repara que elas são muito parecidas com o que estava aqui. Cadê? Aqui. Então, ó, inline ou não, se ele é JavaScript, no caso agora ele só cita JavaScript, qual é o código-fonte. Então, aqui. No nosso caso, a gente está com inline também, com JavaScript, mas a gente não está com um arquivo diretamente, por exemplo, mandando num campo. A gente está com um arquivo que eu vou mandar, então as instruções de JavaScript, elas estão em outro arquivo. Nesse caso, eu vou ler esse calculation example, tá? Tem um outro exemplo aqui, o API request, esse é um outro exemplo que também eu mostro para vocês como é que funciona. Então, esse é o arquivo que a gente vai usar, tá? E esse arquivo, ele tem parâmetros, que são os argumentos. Onde estão meus argumentos? Os argumentos estão aqui embaixo. Então, aqui, ele parece meio confuso, porque ele usa os argumentos, ele tem os argumentos para o API request, que são esses primeiros aqui, tá? E ele tem os argumentos do calculation, que serão estes aqui, tá? Então, basicamente, esse aqui ele vai fazer um cálculo de juros compostos em cima deste valor, a partir da taxa de 4,5. Então, isso aqui é uma taxa anual e ele vai fazer a conversão disso para uma taxa mensal, tá? E o resultado que eu vou ter com isso aqui vai ser um número. Então, basicamente, eu estou esperando um número, ele vai fazer essa conversão de número para mim. E é isso. Então, essa é a configuração que eu vou usar no Functions. Aí, como eu falei, daqui eu uso esse Calculation Example. Eu vou colocar isso para vocês olharem também. E volto lá para mostrar. Calculation Example, aqui está. Então, esse aqui, ele calcula juros compostos a partir de uma taxa. Então, aqui tem todas o cálculo, né, para isso. Lembra que eu falei dos argumentos que estão lá? Ele usa só o quarto e o quinto. Tá? Ele usa o número de Euler para fazer o cálculo. Então, esse cálculo, até ele não é, digamos, um dos mais caros para você fazer off-chain. Mas a ideia de fazer computação off-chain
é que muitas vezes os cálculos são muito complexos e muito caros para você fazer diretamente no Smart Content. Então, você faz isso fora, por exemplo, dessa maneira, com o código JavaScript, e traz o resultado para o seu Smart Content. Então, é isso que ele vai fazer. E no final, então, ele vai retornar, já arredondado aqui, qual é a taxa. Eu tenho até para vocês entenderem mais desse exemplo, eu tenho aqui algo para vocês. Então, peraí. Aqui, acho que aqui já dá para começar a ver. Que eu estou passando isso para vocês, isso aqui é minha cola, tá? Então, por exemplo, se eu vou nesse site aqui, vamos ver que ele tem que chegar nesse resultado, tá? Então, vamos lá, eu vou nesse site aqui agora. É um site que faz esse tipo de cálculo. Então, ele está falando, ó, o meu initial balance é diferente. Qual que é o meu? O meu tem mais 3 zeros aí. Mais um zero aqui. E a minha taxa é 4,5. É isso que eu tenho aqui. Não tenho depósitos. E eu quero isso em um mês. E aqui você vê, então... deixa eu aumentar isso para vocês. Repara que ele está aqui mostrando, então, qual é o saldo final e qual é os juros que foi ganho aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso agora no simulador do Functions. E antes de chegar lá, deixa eu responder o Felipe. Então, Felipe, isso que você falou é o que tem que acontecer mesmo. Porque quando você faz o npx env set password, você definiu a sua senha. Acabou. Depois que você terminou isso, que é isso aqui, tá? Onde está? Isso aqui, ó. Sua senha e volta para o terminal. E aí sim, depois você vai para você vai voltar no terminal e rodar esse comando, que daí você vai colocar esses dois aqui, tá? Qualquer coisa você pode apertar Enter de novo, porque ele deveria sair daí sim. Muito bom. Então, eu vou fazer a simulação do Functions para ver isso aqui, se ele está acontecendo. Deixa eu voltar minha cola para o outro lugar, que ela me ajuda do outro lado. O que eu tenho que fazer, então? Cadê? Onde está a simulação? Simulate, aqui. Então, exatamente porque a gente está fazendo códigos JavaScript, a chance de ter algum erro e você leva digamos assim, esse erro para ser executado numa rede de oráculos e de trazer um resultado errado é grande, existe a simulação. Então, é muito importante que vocês façam essas simulações antes. Eu vou executar este comando para simular a execução. Então, vamos aguardar a simulação. Aí, então, ele está... eu até poderia ter compilado, né, os arquivos antes, no meu caso eu não compilei. Se você não compilar antes, na hora que a primeira vez que ele vai fazer a simulação, ele vai compilar para você, tá? Ele tem aí, ele fala de algumas, então, de algumas coisinhas no caminho, alguns warnings, mas não tem nenhum erro, então você não precisa se preocupar com isso, tá? E aqui, então, o que a gente estava esperando é isso. Então, a simulação é essa, a gente pode ver que chegou exatamente no mesmo resultado, que é o resultado que eu tinha aqui. Tá? Sem as casas decimais. Então, chegamos no mesmo resultado. Muito bom. Putz, Pedro, a sua pergunta está um tanto quanto complexa agora. Eu ainda não consigo responder sua pergunta, tá? Muito bom. Voltando para cá, a gente já viu que a simulação funcionou, cheguei no mesmo resultado. Então,
A próxima etapa agora é publicar isso, então, on-chain. E lembrando que eu falei para vocês que eu também tenho que criar uma conta no Functions. Mas primeiro eu vou publicar o meu Smart Contract, então publicar o Functions Consumer. Deixa eu passar para vocês o comando que eu tenho ele aqui do lado. Então, a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Eu estou indo, então, para a parte on-chain. Eu vou fazer o deploy dele com este comando. Então, agora eu vou chamar o Functions Deploy Client na minha rede e não farei verificação na Polygon, porque se eu quiser fazer essa verificação, eu tenho que pôr uma chave do Etherscan da Polygon para isso. Então, eu não vou me preocupar com isso, tá? Então, copiei, venho aqui e estou publicando o meu Smart Contract desse jeito. Tá? Então, aqui a transação. E esse é o meu contrato. Então, eu vou pedir para vocês agora que estão comigo aqui, coloca para mim o nome de vocês e qual é o seu contrato. Então, Sol, esse é o meu. Muito bem, e parabéns a todos aí que conseguiram. Eu sei que essa é uma parte mais complexa, como eu falei antes, esse é realmente para os desenvolvedores, né? Você já tem que ter muita coisa instalada. Tá? E para o pessoal que chegou atrasado, isso, legal, o Lucas já respondeu aí o Functions para mim. Então, o problema da Lisa é que você tá na mainnet, tá, Lisa? Agora, eu não sei por que você está na mainnet. Porque se você fez o network Polygon Mumbai, ele deveria ir para o lado certo. Mesmo se... talvez, Lisa, dá uma olhada aqui se quando você exportou a sua chave, a chave não deveria fazer diferença com a rede, tá? Mas garante que você esteja também na Polygon Mumbai para te ajudar. Boa, temos aqui alguns contratos publicados, muito bom. Então, depois do contrato publicado, a gente tem que criar... Opa, deixa eu não atrapalhar o Wilson. Criar a conta. No serviço do Functions. Então, na hora que eu estiver criando, eu já vou criar e já vou enviar um link para lá. E, inclusive, tá faltando a gente olhar umas coisinhas aqui, tá, gente? Vamos dar uma olhada como é que a gente está de token. Então, vamos nos faucets agora, que a gente já poderia ter feito isso antes. Então, o que eu vou fazer? Você precisa ter certeza que aquela conta, aquela private key que você colocou lá, que você tem a Matic para fazer isso. Inclusive, se você não tem Matic, você teve um erro, você já não conseguiu fazer o deploy antes, tá? Então, precisa ter o Matic por aqui, tá bom? Outra coisa que você precisa é ter o token link. Então, onde eu vou pegar o token link? No faucet da Chainlink. E como eu já estou conectada na Mumbai, você vê que ele até já te coloca direto na Mumbai. Tá? Se você precisar do faucet da Polygon, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. O próprio, bom, vocês viram que no Alchemy, que a gente já estava antes, então esse aqui é para pegar link, e para pegar Mumbai, você tem o faucet da própria Polygon, você tem o faucet do Alchemy, que a gente estava lá agora há pouco. Então, vocês têm aí algumas alternativas, tá?
E o faucet do link é esse. Como é que eu pego, então, o faucet do link? Eu estou aqui na minha carteira. A parte mais difícil para mim é dizer que eu sou humana. Aqui que eu tenho que fazer aqui agora, gente? Procurar um ganso? Para mim, isso é um pato. Acho que eu acertei, hein? Vamos ver. Ufa! Puxa, eu sou humana. Que bom. Então, agora eu vou pedir os 20 links de teste. Já já eu recebo. E, putz, eu não tenho link no meu MetaMask. Se vocês quiserem ver esses links lá, deixa eu fazer um caminho para vocês chegarem lá. Estou aqui na documentação e logo na busca eu já tenho os tokens link. Então, aqui eu venho em Mumbai. Então, para adicionar na sua carteira, se você não tem. Se vocês vêm aqui direto, ó, por exemplo, e sempre, isso é uma coisa super importante, gente. Sempre que vocês precisarem do endereço de algum token, vai no site oficial do produto que vocês estão usando, tá? Não pega alguma coisa que você buscou direto no Google. Você pode até usar o Google para achar o site da empresa, mas vai no site da empresa para ter certeza que você não está pegando um fake aí, uma coisa que não é de verdade. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é que eu tenho o Add to Wallet. Então, com esse botãozinho já é um script para adicionar, então, um token diretamente na minha carteira. E aqui vocês podem ver agora que eu tenho 107 links. Inclusive, acho que eu já recebi os últimos. Muito bom. Então, a gente já garantiu que a gente tem... Eu vou passar o faucet para cima, porque, pensando na lógica, vocês primeiro deveriam ter feito a partir do faucet e depois a gente faz o deploy. Tá? Opa, a Lisa também conseguiu agora, muito bom. Nilson, Thiago, parabéns para vocês. Aí. Então, agora vamos criar a conta no serviço do Functions. Eu vou usar outro comando, e este é o comando que vocês têm que usar, tá? Então, por exemplo, o meu, ele é esse com o meu contrato. Cadê meu contrato? Tá aqui. Então, esse aqui que é o meu. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar na rede da Polygon, eu já enviarei um link para o meu serviço, para minha conta no serviço do Functions, e ao mesmo tempo eu já estou adicionando o contrato, que é o nosso consumer desse exemplo, tá? Então, eu vou usar esse aqui. Você faz o seu. Se você quiser usar o pad para colocar o seu, também pode. Mas se quiser fazer direto, não tem problema não. Então, aqui estou. Então, agora eu estou criando a conta no serviço Functions. Estou criando a conta, estou adicionando um link e estou adicionando o meu contrato que eu criei anteriormente. Estou fazendo um monte de coisa. Então, isso já é um script que faz tudo isso para a gente. Aí, para ver se vocês continuam aqui comigo, eu vou pedir para vocês colocarem o seu ID. Functions ID. E até porque a gente vai usar isso daqui a pouco, tá? Então, onde é que está o meu? Vocês podem olhar aqui. Olha o meu ID aqui, ó. Create Subscription ID 1913. E eles são sequenciais mesmo, então vocês criaram antes de mim. Tem um pessoal bem rapidinho por aí. Muito bom. Ótimo. Então, vocês veem agora que aqui eu já tenho o resultado disso. Ó, qual é a conta, qual é meu saldo, o contrato que já está autorizado. E aí, por exemplo, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu acho que tá bom. Acho que essa parte está boa. Então, eu quero agora fazer esse mesmo cálculo de juros compostos diretamente on-chain. É isso que a gente vai fazer agora. O que eu tenho que executar?
Então, agora, a execução é aqui. Eu vou usar esse comando, a mesma coisa. Deixa eu melhorar um pouquinho esse comando para facilitar a sua vida. Então, vamos dizer a rede. Aí você vai dizer o seu ID e vai dizer o seu contrato. Então, exemplo, que é o meu. Aqui, ó. Então, qual é o meu ID? A gente viu aqui em cima que é o 1913. E o meu contrato está lá em cima. Então, meu consumer, onde está meu consumer? Está aqui. A Lisa que não tem saldo em link, Lisa, você tem que ir no faucet da Chainlink, tá? Eu pus o faucet na linha 113. Porque precisa ter os dois. O saldo de Mumbai é o saldo para publicar os contratos. Agora, para você chamar o functions, você precisa ter link. Então, o link você pega aqui no faucet da Chainlink. Então, agora, esse aqui eu vou fazer a execução, então, on-chain, aí eu vou salvar o resultado no Smart Contract. E esse ainda é o básico, tá? Depois desse aí, sim, eu vou fazer um exemplo com uma informação do Brasil. Então, vamos executar. Ó, aqui ele pegou os dados do meu contrato. Então, ele está falando que esse contrato está autorizado. Ele está perguntando se é para continuar, se é isso mesmo que eu quero. Então, sim. Ele fez uma bagunça na minha tela, mas vai dar certo. Então, repara que ele manda a transação e mesmo depois da confirmação, ele ainda espera mais 2 blocos. Aí, depois disso, então, ele já começou o processo. Então, a rede de functions, os nós já estão procurando, calculando a informação para mim. Eles vão mandar o resultado depois. Por isso que a gente espera os blocos. Então, a transação foi confirmada, eu tenho até aqui a transação. Eu tenho o custo disso, então esse foi o custo de transmissão. Existe uma taxa fixa que é para você usar o serviço da Chainlink, nesse caso é 0,2 link, então esse foi o custo total. E eu já tenho o resultado, então esse aqui é o ID, eu tenho o resultado já desse ID. Ele já pegou o resultado, então lembra que os resultados eles voltam em bytes, que seria isso aqui em byte, e já foi convertido para um número que é exatamente o mesmo número que a gente tinha antes. Então, muito bom, esse aqui funcionou direitinho. Então, nossa próxima etapa é criar o nosso arquivo com uma informação brasileira. Qual é a informação que eu vou usar com vocês? Eu separei aqui, eu fiquei procurando um monte de API, até encontrar uma API que, assim, então eu estou confiando nessa API, tá, gente? Isso é uma coisa importante para vocês saberem, não é uma API oficial do governo, mas é uma API que me devolve, e deixa eu aumentar isso aqui para vocês, que me devolve o valor de algumas taxas do governo. Então, a API que eu estou usando é esta aqui. Então, é isso. Essa API, então, ela me devolve essas taxas. Então, Selic, CDI e PCA. E eu vou trazer essa informação para o Functions Consumer. Agora, para hoje, eu vou fazer só isso. Mas imagina que eu poderia juntar as duas coisas. Eu poderia pegar essa informação e utilizar aquela API de cálculo de juros compostos do anual, por exemplo, uma Selic ou um CDI que é anual, e transformar em mensal para fazer alguma operação. É uma ideia para vocês, tá? Eu não juntei as coisas, eu estou com as coisas separadinhas, justamente para manter pedaços simples, tá? Mas é essa API que a gente vai usar. Então, como é que eu vou usar isso agora? Eu vou criar alguns arquivos lá no meu
no meu code. Então, abrindo isso aqui, eu quero criar um arquivo novo. Onde está? Eu vou usar o CDI. Então, eu vou criar este arquivo aqui no Visual Code. Vou criar esse arquivo. Então, deixei lá criado. Daqui a pouco eu te mando o código dele. Eu tô aqui, ó, tô na raiz, onde estavam os outros exemplos mesmo, né? Venho aqui, então, no nome do projeto, no maisinho, Create New File, Brasil-cdi.js. Tá lá. Agora eu vou mandar para vocês o que vocês têm que colocar lá dentro, tá? Vocês vão copiar o que eu colocar aqui entre o início e o fim. Não recortem, gente, é para copiar. E deixa eu abrir meu outro projeto que tem isso pronto. Ih, não tá nem perto de estar aberto. Aqui. Então, eu já tinha feito isso num outro projeto mais cedo. Vou passar para vocês. Então, aqui está. E eu explico o que eu fiz aí para vocês. Deixa eu fazer no meu, porque eu não fiz no meu, né? Tá aqui. Então, muito bom. Então, eu estou usando índices brasileiros. Eu vou usar o índice que tiver no meu... Só tem um argumento, né? Que é um índice. Então, eu vou digamos assim, os argumentos são sempre uma lista, é sempre um array. Então, eu vou usar o primeiro argumento da minha lista, que é o índice 0. Eu vou fazer, então, uma chamada do functions para aquela API que eu mostrei para vocês e para o índice que eu quero. Por exemplo, lembra que aqui eu estou vendo todos. Mas se eu chegar aqui e falar que eu quero ver só o CDI, e eu errei, né? CDI, tá certo. Então, cheguei no valor só do CDI. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Escolhendo um dos 3 índices para usar somente esse índice. Eu poderia, por exemplo, pedir para executar esse mesmo tipo de API concorrente. Então, aquele outro exemplo que tem de chamada de API, ele chama 4 sites diferentes para ver um valor, uma cotação. E ele faz a chamada concorrente ao mesmo tempo para as 4. E guarda as respostas depois. Por isso que ele está usando eu mantive a estrutura do promisal, se vocês quiserem fazer mais de um, eu poderia pegar os 3 índices ao mesmo tempo, que seja. Aí eu também não precisava pegar um por um, né? Mas vamos manter assim mesmo. E aí eu estou pegando, então, o resultado, o Brasil Index Response. E estou trazendo isso como se fosse um array, porque se eu tivesse mais informações executando ao mesmo tempo, seria, então, uma lista de respostas, tá? Então, se eu não tive nenhum erro, eu estou guardando o resultado, o valor, numa variável chamada result. E só para voltar para cá, lembra que o valor é o campo que traz a informação que a gente quer. E basicamente isso. Ele vai ter aquele valor, lembrando que ele devolve em bytes, eu estou convertendo esse bytes para um número inteiro, já fazendo o arredondamento, tal, igualzinho o do calculation que a gente viu. Então, salva o arquivo, não esquece de salvar seu arquivo, o arquivo está pronto. Agora, eu vou só alterar umas coisas nesse request config. Então, o que eu vou alterar lá com vocês? A gente vai alterar 2 linhas. Então, para falar a verdade, eu vou comentar uma linha e adicionar outra. Vamos ver o que eu vou fazer. Estou aqui. Então, por exemplo, essa linha que ele pega, linha 32, eu vou comentar.
E vou acrescentar a linha 33. E aqui vai ser o meu Brasil. CDI. Passou. Então, é só isso aqui. Então, vamos lá. Oi, oi, oi. Nossa, o Zoom, de vez em quando, ele come as coisas que eu tô fazendo. Isso acontece no Zoom. Então, na linha 32, vocês vão fazer isso aqui. Aí, depois, então, eu preciso mexer nos argumentos também, né? Os argumentos, eles estão lá embaixo. Então, na linha 42, que antes era 41, agora é 42. Eu vou só atualizar. Então, na linha 42, eu vou colocar o CDI aí. E, inclusive, depois que eu fiz isso, ele não vai mais funcionar os outros, que ele vai se perder, tá? Mas é que eu quero só esse argumento agora, eu não estou olhando os outros, tá? Aí eu tenho a pergunta do Tiago. Tiago, eu estou comentando uma e mudando a outra porque eu quis, tá? Podia muito bem fazer a mesma coisa com os dois. Mas eu estou mostrando formas de fazer mesmo, tá? E qual a diferença entre a 32 e a que tinha, então, na 34? A diferença é o arquivo que ele está chamando. Então, ao invés de eu chamar o calculation example, eu estou chamando o arquivo JavaScript que eu criei agora, e tem esse outro exemplo aqui que eu não vou usar com vocês hoje. Tá? Então, eu só mudei isso. Então, aqui, ao invés desse, eu estou chamando o meu arquivo, e o meu arquivo precisa deste argumento. E eu poderia também comentar uma, ao invés de alterar, mas eu resolvi atualizar. Então, salvar o arquivo. Tá? Não esqueçam disso. E aqui também. Ui, olha o que eu falei, que de repente eu faço. Meu Zoom me deixa louco. É isso aí. Então, provavelmente eu não salvei nada. Deixa eu ver como é que estão os meus. Aqui tá faltando salvar esse. Esse aqui tá pronto. Então, agora eu consigo utilizar o mesmo código para fazer isso. Vamos ver se está funcionando? Então, lembra que para eu ver se está funcionando, eu vou fazer primeiro a simulação. Eu não vou sair mandando transação para a rede se não está funcionando, né? Ou se eu nem sei se está funcionando. Então, onde é que está a simulação? Aqui. Simulação com essas informações que eu troquei. Acho que eu não copiei. Ué, por que ele não está? Copiar e colar aqui não está indo. Aqui, o Simulate está aqui, eu vou usar daqui. Ou também já perdi ele. Aqui, Simulate. Então, qual é o resultado que eu tenho que chegar? 1365. É isso. Então, ele chegou no resultado que é o mesmo resultado que a gente viu aqui para o CDI. Legal, está funcionando. Então, agora sim, se eu quiser ter essa informação, então, on-chain, eu posso fazer a execução dela. E onde é que está? É esse execute aqui, que vocês vão fazer. E eu não preciso mudar nada no contrato, né? Porque eu mudei tudo no JavaScript. Olha que esquisito. De novo, copiei tudo e não copiou absolutamente nada. Preciso ver se eu apertei algum botão que eu não devia por aqui, hein? Tipo scroll. Então, a mesma chamada que a gente fez antes,
vou guardar essa informação lá no meu Smart Contract. Deixa eu ver se agora foi. Agora foi. Muito bom, Lisa, Maísa. Muito legal, né? Porque vocês viram, a gente pode fazer qualquer coisa. Isso eu acho muito demais. Então, ó, ele fez a simulação. Na simulação, ele chegou naquele resultado. Tá? Então, o sandbox é a simulação. Ele tem que chegar na mesma coisa, agora de verdade, a partir da transação. E se vocês quiserem ver a transação, também a transação está aqui. Vou abrir a transação aqui para vocês, a minha. Então, essa é a minha transação. Lembrando que eu tenho os logs aqui do que foi enviado, do request. Sim, eu estou fazendo virar um inteiro, sim. Porque lembra, o Lucas está falando de que virou um número inteiro. Lembra que Solidity não sabe lidar com decimais. Você tem que dizer quantas casas decimais você tem e você vai fazer esse tipo de cálculo externo, não interno. E é isso que está acontecendo. A gente sabe que ele tem 2 casas decimais, mas para eu poder lidar com isso dentro do Solidity, vocês vão ver que aqui no meu Brasil CDI, eu multipliquei o resultado por 100, exatamente para eu não ter casas decimais e não ter problema com Solidity. E é isso, esse aqui é até a minha transação, todos os logs que aconteceram com ela. Eu queria mostrar para vocês também, eu estou no hash da transação, né? Eu quero mostrar o meu contrato. Esse aqui está muito pequenininho para vocês verem. Peraí. Sim, assim vocês conseguem ver melhor tudo que acontece, todos os logs da transação. E aqui, esse é o meu contrato. Vocês vão ver que então eu já chamei 2 vezes. E aí, nessa transação de novo, eu pego e vejo os logs. Aí, uma outra coisa importante para vocês e agora, né? Como é que eu faço para ver essa informação de novo? Onde que está a informação? Eu queria voltar agora aqui para o GitHub, para o código principal aí que a gente está no Starter Kit, porque aqui a gente tem umas coisas importantes para vocês darem uma olhada, principalmente os comandos. Então, lembra que eu falei da parte de variáveis, de encriptar variável, criptografar variáveis? Está tudo aqui. E eu queria mostrar os comandos que a gente tem, porque esses comandos basicamente é uma biblioteca criada nesse Starter Kit para agilizar o nosso desenvolvimento. Então, aqui que a gente estava usando Function Simulate, o deploy, então, para fazer o deploy só de um contrato, o request a gente está usando essa. Agora, eu poderia usar esse aqui, ó, para pegar a última resposta. Deixa eu compor ele para vocês. Então, faltou npx hard hat. Aí, que mais que eu tenho que ter lá? Ele está me falando que eu tenho que ter a rede, o contrato, e se eu não tivesse no lugar padrão, eu teria que ter o config path também. No meu caso, eu não preciso. Então, eu tenho que ter a rede, e aí eu não preciso do ID, porque ele está lendo do seu contrato, né? Então, deixa eu fazer aqui. Esse é o genérico, tá? Então, esse você está pegando com o seu contrato. No meu caso, então, meu exemplo, é isso, só que eu estou usando functions read. Agora eu só quero ler a resposta e não preciso do ID. Então, com isso aqui, eu vejo o resultado da última chamada do functions.
Então, vamos ver. E ele vai voltar o resultado, vamos ver como, provavelmente em bytes mesmo. Ou não, ele já fez o decode. Aqui, ó. String, o hexadecimal, e já fez o decode. Então, tá certinho, você vê o último resultado. Aí, o Pedro está perguntando, quem faz a gestão do DOM é a própria Chainlink? Sim, são os nós monitorados, verificados pela Chainlink, mas já tem uns grupos trabalhando junto aqui. E o Valmir está perguntando se funciona para qualquer rede. Se você está pensando... então, está falando da Polygon, né? Então, a Polygon, ela tem uma ligação com a Ethereum Mainnet, né? Mas ela é uma outra rede, tá? Uma rede onde as transações são mais rápidas. A gente pode falar que é um tipo de sidechain, não vou falar exatamente isso. Tem uma diferença entre rede de segunda camada e sidechain. Mas se você quiser saber aonde que tem Chainlink Functions, eu estou aqui na página principal e eu tenho aqui as redes aceitas. Então, eu tenho o Supported Networks, vocês vão ver que existe por enquanto só está em testnet, lembra que isso aqui é beta, ainda não foi para mainnet, então tem na testnet do Ethereum, da Polygon e da Avalanche, tá? E o Lucas está perguntando se existe um plano para criar um front-end para gerenciar isso. Sim, Lucas, eu estou aguardando isso ansiosamente. Igual tem, né, para o Automation, para o VRF, vai ter sim, tá? E sim, então, Felipe, para você disparar uma transação, ou seja, fazer uma chamada para outro contrato, sim, você pode fazer isso. Você teria que configurar, você tem que fazer um customer customizado, né? Mas, para você entender um pouquinho da lógica disso, no seu Functions Consumer, você tem que, aqui no Fulfill Request, dizer o que você quer. Então, você teria aqui, por exemplo, uma interface, alguma coisa do outro contrato que você quer que seja executado, já com o endereço dele, tudo bonitinho, e dada a resposta, você vai enviar alguma coisa, ou fazer alguma coisa a partir disso. Mas é aqui que você vai dizer o que você quer chamar, para onde vai, tá? E, bom, eu queria voltar ainda, já mostrei as redes para vocês que existem. Uma coisa importante das redes, você vê que para cada rede ela tem o Oracle, qual é o Oracle, qual é o price feed dele que ele está usando, então o do Mumbai. Então, para a gente isso já está até configurado, mas para outras redes você vai precisar disso. Aqui na parte de comando também, vocês podem ver que eu não usei o Functions com Automation, que é uma outra integração que já tem. Lembrando que o automation é você verificar regras do seu contrato para fazer alguma coisa. Então, talvez até, Felipe, o que você queira tenha muito a ver com isso, com ter regras de negócio no seu contrato que vai executar tudo bem, não só a questão de executar outra coisa, mas você poderia ter esse gerenciamento em conjunto entre uma informação externa e a automatização de alguma chamada. Tá? Então, o Functions com Automation deve fazer muito sentido para você. Tá? Então, você vê que aqueles comandos de cima são os comandos mais relacionados ao contrato. Aí você tem os comandos relacionados à própria subscrição em si, que a gente usou o create. Mas você pode pegar as informações, talvez você ainda tem saldo, não tem, enviar mais link, cancelar, remover, fazer um monte de coisa com eles. Tá? Então, vale a pena depois vocês olharem isso com carinho. Né? Aí, a última coisa que eu quero fazer com vocês hoje é usar algum exemplo lá do Use Chainlink Functions. Não tem duas coisas para fazer. Deixa eu ver qual que eu quero. Não vou fazer esse não. Tem duas coisas na minha lista. Eu quero fazer tudo, gente. Complicado isso. O que a gente vai fazer? A gente vai ver os outros exemplos que tem no tutorial. Isso vai ser mais útil para vocês. Então, repara aqui, ó, que eu tenho tutoriais. Então, aqui eu posso pegar qualquer um desses tutoriais. Eu vou usar esse primeiro mesmo, que também é de computação, mas a gente vai pegar uma média geométrica desses números aqui. Então, para vocês verem como é que funciona esse exemplo, a gente tem outra branch no próprio Starter Kit.
E eu quero ensinar vocês como é que vocês vão para lá, que daí vocês aprendem a usar todos aqueles exemplos que existem lá. Então, peraí, CDI, Geometric Min. Então, para eu ir para o Geometric, para os tutoriais, eu tenho que mudar de branch no GitHub. Então, primeiro eu vou fazer isso aqui, Git Checkout Tutorials. Tá lá. E aí você vai ter, provavelmente na hora... Eu vou tentar simulação, mas ele não vai funcionar direto não, tá? Provavelmente eu tenho que setar de novo as variáveis nesse novo. Deixa eu ter certeza se eu tenho ou não. Peraí. E até, para vocês saberem o que é uma média geométrica, tá? Para entender o que é, eu estou falando disso aqui. Então, da média geométrica, que é o produto dos membros elevado ao inverso do número dos membros. Então, é um negocinho meio louco, né? Meio complicado. E isso sim, para você fazer diretamente no Smart Contract, não vai rolar, não. Essa que é a verdade. Então, é isso que a gente vai ver. Deixa eu chegar lá no código para vocês antes, só entenderem o que eu quero dizer. Estou aqui. Então, agora que eu mudei para os de Brent, eu tenho aqui os tutoriais. E no tutorial, eu vou nesse Simples Computation. Cada um deles, eles têm a mesma coisa. A configuração, que é aquele igual o request config, e o source code em JavaScript. Não, qual é o source code em JavaScript desse aqui? Ele vai pegar uma lista de números, vai ter certeza que os números existem, e aí ele vai fazer o cálculo disso para vocês, e no final também fazer o arredondamento e tirar as casas decimais, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. E para você ver quais são, então, como é que é a configuração desse, que eu quero que vocês aprendam a usar qualquer um deles, ele é muito parecido com o Functions Request que você viu antes, tá aqui. Mas repara que aqui ele está lendo aquele arquivo do source.js em todos, e aqui estão os argumentos. Então, ele está fazendo a média geométrica destes números que estão aqui, de 1 a 10. Tá? E como eu falei para vocês, eu preciso configurar de novo toda aquela parte que eu fiz de private key, tal, nesse diretório. Eu não tenho certeza se eu tenho que configurar no principal ou se eu vou ter que configurar diretamente no diretório de tutorial. Eu acho que é aqui. Tá? Eu vou executar a simulação e eu vou ver onde é que eu vou ter o erro. Cadê minha simulação? Aí. Tutoriais. Tá. Então, simulação. E a simulação agora... então, ela é um pouquinho diferente, porque eu tenho que dizer o que eu estou executando. Tá? Então, o que eu estou executando aqui? Achei. Eu tenho que dizer que eu estou no diretório de tutoriais, no diretório da computação simples e usando aquele arquivo de configuração. Então, vamos executar esse cara. Eu vou fazer uma limpeza aqui. Então, tá lá, ele fez o cálculo e esse é o valor que ele chegou. Tá? E aqui é o valor sem as casas decimais. Então, tá bom. Será que eu posso fazer isso on-chain usando meu contrato? Como é que eu vou fazer para usar o meu contrato, então? Eu vou fazer o request. E provavelmente aqui que eu tenho que fazer a parte de configuração antes. Tenho certeza que está faltando uma configuração. Então, aqui é importante eu dizer qual é o path, onde que está o arquivo. Então, vocês têm que acrescentar o arquivo aqui. Então, essa parte que está faltando. Era para ter deixado isso mais para cima. Pronto. Tá? Ele tem que ter, então, esse caminho. Deixa eu ver se eu tenho ou não tenho que configurar tudo de novo.
Não, tá certinho. Acho que era uma das minhas mil versões que eu fiz. Então, aqui, ele fez a simulação, o sandbox é a simulação, chegou no resultado, agora a transação está na rede. Depois desse, eu vou usar um exemplo do use functions, tá? Olá, terminou, chegou ali direitinho. Se vocês quiserem até garantir, quiserem reler esse, lembrando que a leitura não tem que falar mais nada. Se eu simplesmente fizer a leitura, ele tem que chegar no mesmo resultado. Tá? Chegou lá no resultado. Ele usou o config principal, tá? O certo aqui para ele chegar nesse resultado seria eu falar qual que é o config. Tá? Então, deixa eu até pegar o de leitura e trazer o exemplo aqui para vocês de novo, porque o certo, se não fosse número, ele ia dar problema. Eu tinha que colocar aqui qual é o config path. Então, eu vou chamar só mais uma vez. E aí sim, agora eu sei que ele leu no lugar certo. Então tá. Como eu falei para vocês, eu quero fazer mais um exemplo, porque eu quero deixar vocês encaminhados para fazer tudo. Eu só não vou usar secrets hoje, tá? Porque a parte de secret não é a mais difícil para vocês. Então, eu vou usar um exemplo aqui do Chain Link Functions. Eu falei que tem um monte, né? Desde... eu vou usar o primeiro que é de Pokémon, mas ó, tem notícia, tem ChatGPT, NASA... Vocês podem usar qualquer um desses. Eu estou usando esse do Pokémon porque ele não tem nada aqui, ele também não me pede API. Então, eu vou usar este exemplo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um diretório, vou criar lá no tutoriais, um diretório para o meu Pokémon. Então, eu vou criar no tutorials, eu vou criar o 101 Pokémon. E aí eu vou criar os dois arquivos que a gente tem que usar. Então, eu falo para vocês como é que eu config. Então, criar a pasta. Então, deixa eu criar a pasta primeiro. Tutoriais, pasta. Então, eu preciso ter agora os dois arquivos que a gente está usando nos outros, tá? Então, preciso do primeiro arquivo. Eu vou criar primeiro o JS. Então, lembrando, o JS, ele é o source.js. Tá? Criar o arquivo. E aí, você vai copiar o que está entre o início e o fim. Então, deixa eu lá criar. Source.js. O que vocês vão colocar neste arquivo agora? Basicamente, vocês vão colocar o que estava lá do outro. Espera que eu vou ter certeza do que está aqui. Isso. É que eu acrescentei uma coisa, tá? Mas eu peguei esse arquivo que está aqui. Então, eu copiei esse. Mas eu acrescentei uma coisa aqui embaixo, porque aqui ele não mostra o nome do Pokémon. Então, eu acrescentei uma informação para ele me mostrar o nome. Eu vou passar o meu para vocês. O que eu fechei aqui? Então, se quiser copiar aquele, tudo bem. Mas se não, vocês podem usar esse aqui. Então, repara, esse aqui, a única diferença que tem do outro é que eu estou pegando o nome do Pokémon. E esse ele vai retornar uma string para vocês, não vai ser número. Por isso que eu queria usar. E uma string com um monte de coisa, com 4 informações.
que é o nome, a experiência, peso e altura. E até para vocês saberem do que eu estou falando, eu estava brincando aqui com os Pokémons antes, olhando eles. E eu vou fazer um teste, então, com o Pikachu. Tá? Se você vier aqui, você tem, por exemplo, a lista dos Pokémons. Tá? E se você pegar um Pokémon aí de primeira geração, o 25 é o que eu quero, que é o Pikachu. Então, esse aqui que eu quero as informações dele, vocês podem pegar de qualquer outro, tá? E a API que ele está usando lá, se a gente volta aqui para ver essa API, ó, ele está usando esta API aqui. Tá? Essa aqui, deve estar pequeno para vocês. Então, ele está usando essa API com o código do personagem. Então, essas são todas as informações dele, tá? Imagina que eu vou receber tudo isso de resposta, e de tudo isso eu vou pegar 4 informações. Então, esse é o meu objetivo. Então, vamos lá. Eu já passei para vocês aqui como é que tá o Source.js. Aí a gente tem que criar o config.js. Então, o outro é o config.js. Então, vamos criar o config.js. Ótimo. E eu vou, como eu já tenho ele aqui do ladinho também, eu vou copiar e colar para vocês, mas eu mudei de novo, acho que 2 linhas. Eu tentei deixar as coisas o mais parecido possível com os exemplos originais, até para vocês saberem como é o original e saber o que eu mudei. Então, o que eu mudei aqui? Lembra do exemplo original? A única coisa que eu estou mudando aqui é o argumento. Lembra que eu estou procurando o Pikachu 25, então meu argumento agora é 25. E eu não estou mais retornando o inteiro, eu estou retornando uma string. Só mudei isso. Tá super fácil. Tá? Então, garante que você salvou o seu arquivo. Estou fazendo uma limpeza aqui um pouco. Ó, eu não pus o meu source, gente, eu só pus para vocês, olha só. Agora sim. Então, tá tudo pronto. E eu posso continuar usando o meu functions consumer. Repara que a gente só fez o deploy do Smart Content uma vez, e agora a gente está usando para um monte de coisa diferente. Então, vamos usar de novo. Então, como é que eu uso? Importante primeiro fazer a simulação. Lembrando que agora eu estou em outro diretório. Cadê minha simulação? Deixa eu ver se está aqui no doc que estava mais fácil. Então, simulação está aqui. Agora, o meu path é esse, sempre um Pokémon, que foi o que a gente criou agora. Vamos simular. Então, repara que ele pega um monte de coisa, um monte de versão, e ele volta com o que eu quero. O nome, a experiência, o peso e a altura. E esse até, pelo fato de ser uma string, não tem problema ter decimal, porque eu não estou tratando com número nesse caso. Isso feito, vocês podem mandar isso diretamente para o seu contrato. Deixa eu mandar, então, on-chain. A única coisa é que esse aqui é o meu
é o meu sub-ID que era outro, e é o meu contrato que era outro que eu estava brincando. Então, coloquem aí o contrato de vocês, as informações de vocês. Tá? Então, contrato. Aqui é o contrato de vocês. E o sub-ID é o seu. Tô tentando achar onde é que estava sem os meus dados antes para vocês. Aqui. Esse. Melhor eu colocar esse lá embaixo para facilitar a vida. Então, você vai fazer esse agora com o seu, lembrando que agora eu mudei o tutorial. Esse. Então, tá aí, gente, é esse. Aí eu posso colocar o meu exemplo. Agora sim, que eu também tenho ele zerado. Então, qual era o meu ID que eu já não sei mais? A gente tem que achar ele aqui em cima de novo. Pegar algum que seja o meu. Aqui, esse é o meu ID e meu contrato. Então, meu ID, meu contrato. E eu vou executar o meu. Faltou NPX, muito bom. Obrigada, Lisa. É isso aí. Vou limpar tudo isso aqui. E vocês viram que eu peguei um exemplo agora, que está aqui, ó, no Chainlink Functions, e que você pode daí fazer a mesma coisa agora, com qualquer outro exemplo. Só toma cuidado com aqueles que precisam de API, que você vai ter que entrar no site, eu falo a API Key, né? Então, uma chave de acesso, você tem que entrar no site, fazer inscrição para pegar a sua chave de acesso, tá? Aqui, ó, posso mandar executar. Aqui a simulação, vamos ver se ele chega no mesmo resultado. Tá lá. Então, ó, resultado final, meu Pikachu tem as informações dele ali bonitinho, igual ao outro. O custo tá lá, o que aconteceu. E é isso, gente. Eu tentei fazer todos os exemplos que eu não precisava que vocês criassem chaves em APIs antes, e tentei cobrir tudo que eu achei interessante para vocês. Então, desde cobrir a questão da gente ter, usar o exemplo básico, usar o Starter Kit, usar um índice brasileiro, usar alguma coisa que já existe no Chainlink Functions, usar um tutorial. Então, era isso. Usar o básico, usar o tutorial, usar o Chainlink, um índice brasileiro, usar o Chainlink Functions. Então, eram 4 aspectos que eu queria cobrir com vocês, tá? E isso, e aí a Elisa está perguntando aonde que acrescenta as chaves de acesso. Então, as chaves de acesso, Elisa, você acrescenta exatamente no ponto env, na hora que a gente estava criando, por exemplo, o próprio ponto env, que é mais fácil eu ir por aqui, no call uma API, que você tem que daí acrescentar, isso num desses aqui. Igual a gente acrescentou a parte inicial da inicialização, deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais rápido. Então, quando a gente estava aqui no terminal, né, que a gente acrescentou a private key, você acrescentou a URL, que são esses, né, private key, URL, você vai definir o nome que você quer dar para a variável, e daí você vai usar o mesmo nome no seu arquivo JavaScript. Ou se for um desses, você tem que dar uma olhadinha qual é o nome, né, que ele está pedindo aqui. Quer ver? Esse aí é fácil. Esse aqui, ele está procurando uma chave chamada API Key. Mas tem outro,
eu acho que é o do ChatGPT, que ele procura uma coisa completamente diferente. Tá? E esse aqui, ele não está procurando nada. Esse aqui, ele procura a Zerium API Key, então ele procura com outro nome. Então, vocês têm que olhar ou qual é o nome que está aqui, ou qual é o nome que vocês querem, tá? E o Felipe perguntando se vai suportar outras bibliotecas Web3, JS, nesses scripts. Assim, tem que suportar, né, Felipe? A gente pode falar que isso aqui ainda está no início e com certeza tem muita coisa ainda a ser desenvolvida e percebe que, assim, esse é um projeto gigantesco, né? O alcance dele é um absurdo, então tem muita coisa para ser desenvolvida ainda, tá? Isso. Ah, eu não estava compartilhando a tela, né? Peraí, deixa eu voltar. Então, isso que eu estava falando dos nomes das keys para vocês, né? Então, eu vim nesse, para pegar essa news key, ele está procurando ó, 6 ponto alguma coisa. Aqui ele procura API key. Se eu venho aqui para baixo, no Discord, o que ele está procurando? Esse aqui, ele só está com a função. Não sei dizer exatamente o que ele quer. Se eu vejo ele aqui, ele está procurando, por exemplo, a API que também, eu vi um outro que não era o da Zerium, que não era. Tá, esse também procura API key, mas é o nome que você quiser colocar. Se você usar um desses exemplos, você tem que usar o nome que está aqui ou mudar o nome daqui, né? Mas era o da Zerium que ele deu um nome diferente, ó, para API key. Tá, Zerium API key. Então, vocês têm que procurar alguma coisa assim. E que mais? Aí o Vinícius está me perguntando para fazer request, ou você pode fazer dentro de um contrato. Então, assim, a ideia disso aqui é para você procurar coisa que está off-chain, né? Mas se você quer usado para fazer coisas que estão on-chain, você está falando de pegar informação dentro de outro contrato? Porque, então, Vinícius, eu vejo isso aqui exatamente o oposto que você está falando. Que você está falando, perguntando se o functions é usado para o usuário fazer um request on-chain. Assim, a gente está usando o smart contract para fazer um request off-chain. É para trazer uma informação que está fora da blockchain. Se você quiser fazer uma informação, pegar alguma informação de outro contrato, isso já é fácil, né? Isso já é o conceito do on-chain. Então, isso aqui é exatamente para você pegar informações e oracles que eles não têm, porque você vai usar qualquer API que você quiser, tá? E aí, bom, tá ótimo, o pessoal já falando assim, vocês podem pegar informação no Discord. Os links, então, de acompanhamento, lembrando que se você tem acesso aqui ao meu pad, gente, você tem tudo que você precisa, basicamente. Porque eu coloquei tudo lá, eu tomei o cuidado de colocar um a um por aqui, tá? E passamos o pad mais uma vez aqui para vocês. Já passaram também toda a documentação, todo o Discord, tudo está aqui. Eu vou colocar no início também as outras coisas, tá? Eu tenho eles separados. Então, toda essa parte de divulgação. Eu tenho mais umas coisinhas para vocês. Então, esses são os nossos links. Vou voltar para a minha apresentação só para finalizar. Então, a gente tinha parado aqui, né? Eu queria falar para vocês que, assim, essa aula de hoje foi uma aula bem avançada. Vocês perceberam isso? Se você quiser fazer um bootcamp da Chainlink do zero, aprendendo a criar seu primeiro smart contract, conhecendo os outros serviços da Chainlink, eu fiz um bootcamp desses em janeiro, e agora ele está disponível no que a gente chama do modelo on demand. Então, você pode fazer a qualquer momento. O YouTube já estava disponível, mas você não conseguia acessar os exercícios. Agora está tudo com acesso liberado. Então, vou colocar isso aqui lá para vocês também, que vocês podem ir no link do Bootcamp e fazer passo a passo. Você vai fazer sua inscrição e vai receber os exercícios todos para você usar, tá? Outra coisa que eu queria fazer com vocês é convidá-los para a SmartCon, que é a conferência que a Chainlink vai organizar
em Barcelona, nos dias 2 e 3. E com o meu código SOL23, vocês conseguem um desconto de 20% no preço do ingresso. Mas, para falar a verdade, tem mais uma coisa legal que é de graça, gente, na SmartCon. E que é minha, que eu tenho um orgulho, assim, de falar que sou eu que estou fazendo. Que é aqui, ó. A SmartCon, ela vai ter no final de semana anterior uma Hacker House. Então, a Hacker House não é só questão de um hackathon, mas é questão de atividades em geral para tornar as pessoas hackers. Então, quem não é hacker vira e quem já é vai fazer projeto. Essa é a ideia. Então, no final de semana, 24 horas, tá? Então, começa sábado de manhã, termina domingo à tarde. E vocês podem ficar direto por lá, 24 horas com a gente. Jeff é meu produtor lá também, tá me ajudando nisso. E a Hacker House, ela vai ter de tudo. Então, ela vai ter uma sala com bootcamp para iniciante, começando do zero. Ela vai ter mais 2 salas com workshops super avançados, então, functions avançados, outros parceiros dando workshops, um monte de gente famosa indo dar workshop com a gente, que a gente está confirmando. Vai ter um espaço para vocês criarem projetos, quem quiser hackear, vão ter alguns desafios que você pode hackear e ganhar prêmio também. Então, vai ter todo também uma parte descontraída, e esse aqui é de graça. Então, você pode ir, que vai ser muito bom. Se você estiver lá e conseguir ainda ir para a conferência também, melhor ainda, tá? Esse é o outro que eu Ó, queria mostrar para vocês. E tem mais uma, peraí, Jeff, que eu o queria mostrar. código, repete só do desconto que você falou. Ah, é Sol 23. Estou colocando aqui no pad, eu tenho eles anotados aqui do lado. Eu vou colocar no chat Aqui, ó. também. Faltou anotar alguma coisa, peraí. Ele só pegou da Hacker House. Aqui, eu coloquei aqui o Bootcamp, coloquei o código de desconto, falei da Hacker House em si, tá lá também. E eu queria apresentar meu blog para vocês. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho que atualizar, porque quando eu estava começando a aula, eu atualizei ele. E só para vocês verem o que tem no meu blog, eu costumo colocar todos os eventos que eu fiz. Estão os eventos desde 2020, eu acho que eu não pus 2019 ainda. E você separa por linguagem, tá? Então, se você quiser ver os eventos que foram em inglês, tá aqui, espanhol, português. E eu dei há pouco tempo uma aula, então, para os deficientes auditivos, que eu estou preparando eles para criar smart contracts também. Aqui, ó, agora atualizou. Hoje eu fiz uma live com o Bo Williams, teve um bootcamp que eu dei, então, na Unicamp, foi em Limeira, teve outro em Campinas. Alguns têm link, né? Exatamente, vou colocar em todos os eventos. O que tiver YouTube, ele vai ter o YouTube aqui, tá? Não são todos, mas alguns têm sim. Então, vocês podem procurar alguma coisa aí que tenha YouTube, alguma coisa que seja útil para vocês. Tá? Tem bastante coisa para vocês se divertirem. Aí, deixa eu ver. Tem alguma mensagem, Jeff? Tenho. Aí eu queria, Diga. inclusive, Paulo, que você me ajudasse. Eu preciso da wallet de todo mundo que está concluindo aqui com a gente esse, esse curso, do endereço da wallet de vocês, para vocês poderem mintar um POAP. POAP, para quem não sabe, é um certificado, é um badge, é um selo, vai ser uma certificação de que vocês concluíram esse curso. E aí eu peço que fiquem atentos ao nosso Discord, pois assim que o POAP ficar pronto, vai ser disponibilizado por lá um link de uma página, e nessa página vocês vão digitar o endereço de carteira que vocês compartilharam com a gente para poderem, então, mintar esse POAP. É isso. Muito bom, então tá lá. Eu coloquei no final do pad para vocês colocarem o nome e a carteira de vocês. E os meus contatos, gente, tipo, o Schumacher tá pedindo Telegram, os contatos da Team Link estão todos aqui em cima no início, tá? Isso, olha que legal, eu dupliquei um, ainda bem que alguém arrumou. E os meus contatos, até para vocês tomarem muito cuidado,
você me acha em todos os cantos como Solange Gueiros. Tá? Cuidado que se tiver um pontinho no meio, uma vírgula, um S duplicado, um espaço invisível, não sou eu, tá? Não peço dinheiro, não compartilho investimento, de vez em quando aparecem umas coisas aqui. Aliás, está rolando um airdrop de Chainlink aparecendo nos nossos aí. É fake, tá, gente? Não existe airdrop de Chainlink. Toma muito cuidado com isso, não entra nesse tipo de coisa, tá? Então, toma cuidado e verifica que as nossas redes oficiais, então, minha rede oficial é em todos os lugares é Solange Gueiros. Se tiver qualquer coisa diferente, não sou eu, tá? E aí eu tenho mais uma pergunta aqui do Guizanet. Qual a vantagem de usar o Functions para transportar esses dados on-chain? Olha, eu acho que vai depender do seu negócio, assim, existem e basicamente, assim, você tem que... Até foi uma coisa que eu falei hoje com o Boelhas, a gente estava falando de tokenização, né? Trazer informações que seja de tokens, de bolsa, de tudo para o on-chain, significa você ter uma garantia de que essas informações não são fraudadas. Em alguns casos, quando a gente está trazendo isso realmente para blockchains públicos como esse, você tem também a transparência da informação. Então, aí vai depender do seu modelo de negócio para você ver que vantagem você tem de trazer esses dados para gravar em blockchain. Uma outra vantagem é que, assim, quando você consulta uma API externa, essa API pode mudar o status, pode mudar o valor. Quando você trouxe aquela informação para o on-chain naquele momento, você está dizendo para o mundo que, olha, nesse momento o valor era esse, não tem como mudar, não tem como ser diferente. Tá? Então, é isso. Então, uma aplicação real, imagina um dos exemplos que a gente tem aqui é relacionado a tempo, né? Eu falei de você ver a temperatura. Então, imagina que você pode usar a temperatura para um seguro. Então, você tem um seguro que, se a temperatura ficar acima de 40 graus ou abaixo de 5 graus, já era, a sua plantação morreu. Ou porque ficou muito frio, ou porque ficou muito tempo, e você vai receber um seguro. Então, imagina que esse seguro ele já existe em blockchain, você, na hora que faz a solicitação, estará até na sua solicitação para receber o seguro, ele vai registrar qual era a temperatura que fez com que o seguro fosse acionado e você recebesse, então, o prêmio do seu seguro. Então, uma aplicação real aí para vocês. Tá? E lembrando que, assim, o objetivo da Chainlink é a conexão com dados no mundo real. Eu acredito que a gente vai usar blockchain para tudo. Para quem não é desenvolvedor, inclusive, vai escolher serviços e sistemas que usam blockchain pela confiança na questão da criptografia, de que o dado não vai ser alterado, de que o dado pode ser mais transparente, e isso é uma coisa super natural, tá? Então, boa, gostei do artigo que o Jeff colocou aqui, relacionado, eu vou colocar aqui também no pad para vocês, nessa parte inicial, de casos de uso. E é isso, gente. Eu não tenho previsão ainda do Functions em outras redes, respondendo o Pedro, né? Até eu mesma já fiz coisa na RSK falando de Chainlink, quando eu fui Developer Advocate da RSK. Tem um caminho pela frente aí. A Chainlink está acelerando bastante o processo em outras blockchains. Vamos ver o que pode acontecer. Inclusive, assim, a gente teve a Celo faz pouquíssimo tempo. Então, vamos ver os outros blockchains aí. Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguma coisa. Acho que tá tranquilo. Muito bom. Então é isso, gente. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero realmente que essa aula tenha sido útil. Espero encontrá-los pessoalmente em algum evento por aí. E aguardem os próximos. Logo, logo vai ter um outro workshop de novidades aí para vocês, além dos tradicionais, né? Eu tô louca para ensinar umas outras coisas novas aí para vocês. Aguardem que tá chegando a hora que eu vou poder ensinar isso para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.
Muito obrigado a todos os advocates, os developers experts, a Javier também, todo mundo que estava aqui compartilhando conhecimento e ajudando a gente. Aí, muito obrigado também a participação de todos. Boa noite. Boa noite.